Meu nome é Lúcia. Nasci em uma família grande, cheia de primos e tios espalhados em vários lugares, mas sempre tive a impressão de que eu via as coisas de outro jeito. Não sei explicar muito bem, mas desde criança noto detalhes que ninguém mais nota, como um clima estranho em certos ambientes ou aquele aperto que me faz hesitar antes de atravessar uma rua, sem motivo aparente. Muita gente chama isso de precaução. Outros dizem que é superstição. Para mim, é apenas uma percepção forte. Algo que costumo sentir aqui dentro, como se fosse um sinal de alerta difícil de ignorar. Durante a infância, minha avó chegou a comentar que essa minha sensibilidade vinha de uma linha materna. Ela mexia com ervas e rezas na hora de curar pequenos males. Então me ensinou muita coisa que considero simples, mas que me ajuda a manter a cabeça tranquila. Minha avó também falava de uma certa Dona Vera, uma senhora que vivia em um mercado popular, conhecida por lidar com energias e orações. Recordo que, além das ervas, herdei um anel antigo dela, que minha avó dizia ter uma história longa na família. Não sei se era só superstição ou algo a mais, mas guardei comigo com cuidado, por puro valor sentimental. Conforme cresci, vi que nem todo mundo abraçava essas crenças. Fui guardando para mim. Se me dava vontade de desistir de um caminho ou de não ir a algum lugar, eu arrumava uma desculpa qualquer. Até que conheci Caio e esse jeito meu começou a incomodar. Caio sempre foi muito prático. Ele vem de uma família urbana sem tantas tradições. Logo no começo do nosso namoro, ele fazia brincadeira se eu falasse: "Não vá por essa rua", ou "Não sai hoje, por favor". Ele não era exatamente grosso, mas deixava claro que não acreditava nessas coisas. Muitas vezes, preferi ficar em silêncio para não criar briga. Até que chegou o dia em que não consegui mais segurar o meu instinto de avisá-lo, e toda a minha vida virou de cabeça para baixo. Era uma sexta-feira de noite. Caio estava arrumando uma mochila para ir até um sítio com 2 amigos de infância, Henrique e Felipe. Eles combinavam de pescar e fazer um churrasco em um lugar distante. Eu fiquei no sofá, mexendo no celular, tentando fingir que estava tudo bem. Mesmo sem olhar para ele, a cada segundo a minha ansiedade aumentava. Eu tinha passado o dia inteiro lutando contra uma sensação de que algo daria muito errado se ele saísse. Não sabia dizer o que seria, mas a ideia de vê-lo ir para aquela pescaria me deixava aflita. Não era medo de acidentes de carro apenas. Era como se algo mais profundo pairasse no ar. "Quer que eu traga peixe fresco?" ele perguntou, amarrando o cadarço de uma bota surrada. "Caio, não vá, fica hoje", falei baixo, tentando não soar desesperada. Ele me olhou com um meio sorriso. "De novo essa história, Lúcia? Já conversamos sobre isso. Henrique e Felipe já estão a caminho. E eu não vou sozinho, é um lugar tranquilo." Eu não sabia como explicar, mas precisava insistir. "Tenho um pressentimento esquisito, é sério. Já senti isso antes, quando falei para o meu primo não pegar um atalho e deu tudo errado. Não quero que você ignore." Ele deu um suspiro, fechou a mochila e se aproximou de mim no sofá. "Sei que você acredita nesses avisos, mas sinceramente não acho que nada vá acontecer. Pode ser só receio seu. Desculpa, mas vou sair assim mesmo. Falamos sobre isso quando eu voltar, tá?" O nó na minha garganta ficou pior, mas me calei. Ele me deu um beijo rápido e foi para a porta. Tentei respirar fundo, mas parecia que o ar não circulava direito. Ele saiu e eu fiquei olhando para a janela como se esperasse alguma coisa cair do céu. Não sabia o que fazer, então liguei a televisão para me distrair. Passei a madrugada acordada, olhando o celular de tempos em tempos. Nenhuma mensagem dele, nenhuma chamada. Fui para a cama quase ao amanhecer, sentindo um peso nos ombros. No dia seguinte, dormi até tarde. Quando levantei, fui direto checar o celular. Nada. Tentei ligar para Caio, mas chamou até cair na caixa postal. Mandei mensagem para Henrique e Felipe e também não tive resposta. Almocei sozinha, mas a comida parecia sem gosto.
A sensação de que algo ruim tinha acontecido só aumentava, como se fosse uma confirmação silenciosa de que eu deveria ter impedido ele com mais firmeza. Já passava das 4 da tarde quando recebi uma ligação inesperada de um número desconhecido. Atendi com o coração disparado. Era Henrique, perguntando onde eu estava. "Tô em casa, por quê? Tá tudo bem? Lúcia, teve um problema com o carro hoje de madrugada. Caio tá no hospital. Meu corpo inteiro ficou dormente." Tentei entender a história, mas ele falava de maneira atropelada. Disse que na estrada, o carro derrapou e saiu da pista. Caio estava no banco de trás, mas sem o cinto porque tinha tentado dormir e o afrouxou. Com o solavanco, bateu a cabeça no vidro. Henrique não soube me dizer detalhes, só que Caio estava consciente, mas assustado, e ficaria em observação. Corri para o hospital tentando manter a calma. Passei pelos corredores cheios de gente. Cheirei aquele ar abafado, cheio de produtos de limpeza. Mas não me importei com nada disso. Só queria ver Caio. Quando o encontrei na maca, ele estava pálido, com algumas escoriações e uma tala no braço esquerdo. "Você tá bem?" Perguntei com vontade de chorar, mas segurando. Ele me olhou com vergonha. "Sinto muito, Lúcia, deveria ter ouvido você." Aproximei-me devagar, passando a mão no cabelo dele. "O importante é que você está vivo, e dessa vez, por favor, acredita quando eu dizer que não é bom ir." Ele suspirou e concordou com a cabeça sem discutir. Mas havia algo estranho no olhar dele, como se quisesse falar mais e não conseguisse. Alguns dias depois, Caio recebeu alta e voltou para o nosso apartamento. Passou a maior parte do tempo sentado no sofá, meio calado, como se revivesse o acidente na cabeça a todo instante. Felipe também ficou ferido, mas menos que Caio. Só Henrique tinha saído ileso. Uma semana se passou e percebi que Caio me observava de um jeito que nunca tinha feito antes. Ele deixava claro que estava curioso com essa minha espécie de sensibilidade. Não dizia abertamente, mas era como se agora estivesse atento a cada vez que eu hesitava ou ficava nervosa do nada. Numa noite, arrisquei tocar no assunto. "Caio, você quer me perguntar alguma coisa?" Ele recuou o olhar para o chão. Antes de o carro rodar, eu tive uma sensação que não sei nem descrever. Foi como se uma presença pesada tivesse tomado conta do banco de trás. Cheguei a pensar que fosse o calor da madrugada ou cansaço. Mas depois do impacto, quando abri os olhos, juro que enxerguei alguém no acostamento. Parecia um homem, parado, mas o rosto dele, não consegui focar. Tentei manter a voz firme. "Você acha que foi imaginação?" "Não sei. Foi rápido. Pode ter sido um reflexo, mas depois eu senti que havia algo seguindo a gente até o hospital." Cheguei a olhar pelo vidro da ambulância. Não vi nada, mas me veio aquela certeza de não estar sozinho. Você entende? Olhando para ele, vi que estava genuinamente assustado, e isso me lembrava certos episódios da minha infância, quando tentei contar para minha mãe que achava ter visto vultos no quintal, e ela dizia que era apenas a frutífera se mexendo com o vento. Mas no fundo eu sabia que não era isso. Preferi não assustar Caio ainda mais. "Talvez seja só o trauma. Vamos tentar manter a calma. Se fosse algo além do normal, eu provavelmente teria sentido, não acha?" Ele concordou, mas não parecia muito convencido. Nos dias seguintes, tentei seguir minha rotina de trabalho e cuidar dele, que permanecia com o braço imobilizado. O problema é que coisas estranhas começaram a acontecer em casa. As lâmpadas da sala queimaram de repente. A rede de internet caiu várias vezes sem explicação. As plantas que eu regava com cuidado murcharam em questão de dias. Caio ficou mais agitado, evitando falar sobre qualquer assunto que lembrasse o acidente. Às vezes, eu acordava de madrugada e o encontrava sentado na cama, imóvel, me encarando. Perguntava se ele sentia dor ou insônia, mas ele desviava. Numa dessas noites, algo realmente assustador aconteceu. Eu tinha levantado para pegar um remédio para ele, já que reclamava de dor no pulso,
quando ouvi barulhos de metal no corredor do prédio, como se uma corrente fosse arrastada. Saí do apartamento para ver o que era, mas o corredor estava vazio. A luz de emergência piscava, tornando tudo mais desconfortável. Voltei para dentro e, ao fechar a porta, vi que Caio não estava mais na cama. Procurei em todos os cômodos chamando seu nome, até que encontrei a porta do quartinho de bagunça, que quase nunca abrimos, entreaberta. Entrei e lá estava ele, no escuro, com a respiração meio ofegante. "Tá tudo bem aqui dentro?" Perguntei sem querer chegar muito perto. "Tô só checando umas coisas velhas." Ele tinha nas mãos um anel antigo, justamente aquele que herdei da minha avó. Eu mal lembrava de tê-lo guardado ali, mas Caio deu um passo na minha direção. "Por que você guardou isso?" "Eu guardo tudo que herdei da minha avó." "Por quê?" "Não sei. Quando eu era criança tinha medo de objetos assim, parece que eles têm história. E desde o acidente, sinto que esse anel me chama a atenção." "Acho melhor você não ficar fuçando nisso agora," sugeri, tentando não transparecer a inquietação que me deu. Ele soltou o anel na caixa e saiu do quartinho sem dizer nada. Naquele momento, senti que aquela coisa não deveria ficar em nossa casa. Não era um objeto comum. Talvez tivesse uma carga emocional forte. Mas eu não tinha certeza se era só isso. No dia seguinte, precisei trabalhar até mais tarde e Caio ficou em casa. Quando voltei, ele estava sentado na sala, mexendo no anel que tinha pego de novo. Ao meu lado, o ar parecia mais denso do que o normal. Joguei a bolsa no sofá e parei na frente dele. "Caio, devolve esse anel para a caixa, por favor. Deixa isso quieto. Não tá vendo que você tá obcecado?" "Você não entende," ele respondeu. "Eu tive outro sonho estranho. Vi uma pessoa me chamando em um lugar que não sei onde é. E esse anel aparecia na mão dela. Eu acordei achando que não era só um sonho. Não sei explicar. Naquela mesma noite acordei de repente. Olhei o relógio do celular. Passava das 3 da manhã. Senti uma inquietação enorme. Fui até a cozinha tomar água e notei que a janela estava aberta, mesmo sendo inverno. O vento gelado entrava, balançando as cortinas. A sala estava escura, mas vi um clarão vindo do quartinho de bagunça outra vez. Parecia a luz do abajur de emergência que mantemos lá. Fui verificar e me deparei com o anel em cima de uma pequena mesa de metal, como se alguém o tivesse deixado à mostra. Caio estava sentado perto, só que meio distante, olhando fixamente para o objeto. "Caio, volta para a cama, tá frio aqui." Ele não respondeu. Fiquei ao lado dele por uns instantes, tentando entender aquela postura estranha. Acabei tomando uma decisão por impulso. Peguei o anel, coloquei dentro de uma caixinha de plástico e escondi no fundo de uma gaveta no meu quarto. Quando fiz isso, Caio pareceu despertar de um transe e perguntou o que estava acontecendo. Depois, não lembrou de ter ido até o quartinho. No dia seguinte, procurei Dona Vera, aquela senhora de quem minha avó falava e que ficava em um mercado popular do outro lado da cidade. Não sou muito de acreditar em tudo, mas minha avó tinha respeito por ela, então achei que valia a tentativa. Contei o que estava acontecendo, omiti alguns detalhes para não parecer louca, mas expliquei que meu companheiro sofreu um acidente e depois disso, objetos e sensações estranhas começaram a surgir. Falei do anel da nossa casa meio pesada. Dona Vera escutou com calma, tomou um café e me perguntou se eu tinha rezado sobre aquilo. Respondi que não sabia bem como lidar. "Às vezes a gente interfere em algo que já estava definido," ela disse, com a voz suave. "Quando salvamos alguém de um acontecimento, abrimos espaço para outras coisas se aproximarem. Nem sempre é maldade, mas pode ser uma energia que não pertence a vocês." Eu não entendi muito bem, mas continuei ouvindo. "Pode ser que seu companheiro estivesse marcado para algo e você, ao intuir o perigo, tentou impedir. O que sobrou disso pode ter se grudado em algum objeto que você tinha em casa." "Você falou de um anel?" Confirmei com a cabeça, surpresa.
Ela pediu que eu trouxesse o objeto até ela, mas não imediatamente. Teria que fazer um preparo, levar sal, uma vela específica e um pano. Saí de lá um pouco confusa, mas acreditando que só me restava tentar. Quando contei a Caio, no entanto, ele ficou irritado, dizendo que eu estava exagerando. Você acha mesmo que um anel herdado da sua avó vai ser a causa de tudo? Ele estava tenso, falava sem paciência. Eu também não queria brigar, mas tinha medo do que aconteceria se ele continuasse mexendo nesse assunto por conta própria. Mesmo sem a permissão dele, peguei o anel e no dia seguinte voltei ao mercado. Dona Vera pediu que eu entrasse em um quartinho atrás de uma banca de flores. O espaço era apertado, cheio de velas, imagens e recipientes com ervas. Ela colocou o anel numa tigela com água e sal, depois cobriu com um pano escuro e murmurou algumas orações. Disse que precisaria ficar com ele por uns dias. Antes de eu ir embora, me pediu para trazer Caio, se possível. O que ele viu não foi só um reflexo, ele deve ter tido contato com algo na estrada. Eu preciso falar com ele também. Quando voltei para casa, Caio estava sentado no chão da sala, olhando para a televisão desligada. Fiquei assustada, mas não quis demonstrar. Conseguiu se livrar do anel? Ele perguntou sem olhar para mim. Dona Vera pediu para ficar com ele. Falou que precisamos de uns dias para ver se tudo melhora. Ele balançou a cabeça em silêncio. Nas noites seguintes até conseguimos dormir um pouco melhor, mas ainda sentíamos um desconforto. A energia do apartamento continuava pesada. Às vezes, Caio acordava de madrugada e eu notava que ele estava sentado na cama, ou ele dormia por exaustão e despertava suando. Ele me dizia que ouvia passos no corredor, mas eu não tinha certeza se era a imaginação dele ou não. Em um fim de semana, nós dois decidimos arrumar as malas e viajar para um lugar mais calmo, sem dizer nada a ninguém. Ficamos em um hotel simples, tentando relaxar. Caio parecia mais solto, riu e conversou sobre assuntos leves. Voltei a sentir esperança de que aquilo fosse ficar para trás. Porém, assim que retornamos ao apartamento, as lâmpadas piscaram de forma estranha, como se houvesse um problema elétrico. Liguei para o zelador, mas ele garantiu que estava tudo normal. Caio e eu tentamos ignorar, mas tive a impressão de que alguma coisa ainda nos rondava. E fui entendendo aos poucos que não era só o anel. Parecia que a energia que se aproximou de nós estava, agora, ligada a alguma brecha aberta pelo acidente, alimentada pelo nosso medo e pela culpa dele por não ter me escutado. Foi então que apareceu outra pessoa na história, Celina, uma conhecida de Dona Vera. Ela me ligou dizendo que soube do caso e gostaria de nos ajudar a fechar o caminho aberto. Marcou para nos encontrar num sítio afastado à noite. Tive medo de contar para Caio, pois achava que ele não aceitaria. Mas, para minha surpresa, ele topou. Se isso finalmente resolver esse clima que está nos destruindo, eu vou, disse. Já estou cansado de dormir mal e viver com essa sensação de culpa. No dia marcado, pegamos o carro e dirigimos até uma estrada pouco iluminada, passando por lugares que eu não conhecia. Chegamos a uma cancela simples, onde Celina nos esperava. Ela era idosa, de feições firmes, usava um lenço colorido na cabeça e um vestido que lembrava roupas de antigamente. Recebeu a gente com uma calma impressionante, como se estivesse habituada a lidar com casais que sofriam desse mesmo problema. Às vezes, uma pessoa pressente que algo ruim vai ocorrer e impede o acontecimento. Mas quem ou o que causaria isso não desiste tão fácil, disse Celina. Pode ter se agarrado a vocês por meio de algum elo antigo como esse anel, mas não se trata só dele. Ela nos conduziu até um pequeno celeiro vazio, acendeu 3 velas em recipientes de metal e pediu que nos sentássemos num banco comprido. Isso não é nada de outro mundo, continuou. Vou pedir que vocês fechem os olhos, respirem devagar e tentem lembrar do momento exato em que tudo começou.
Fechei os olhos e revivi aquela sexta-feira à noite em que Caio saiu, enquanto eu implorava para ele ficar. Ele também ficou em silêncio, parecendo concentrado. Um calor subiu pelo meu corpo e comecei a sentir uma vontade de chorar. Quando olhei para ele, percebi que suava, mesmo com a noite fria. O caminho se abre quando a gente vive com medo e arrependimento, disse Celina. Então precisamos mandar embora a culpa de ter ignorado ou de ter insistido. E precisamos aceitar que certos acontecimentos não são controláveis. Ela segurou as mãos de Caio e as minhas, fez uma oração simples e respingou um pouco de água com ervas na nossa direção. Não havia nada mágico demais ali. Tudo era sutil, exceto pelo quanto Caio tremia. Ficamos naquele ritual por alguns minutos até que Celina abriu um sorriso e nos fez um sinal para nos levantarmos. Pode parecer pouco, mas o que importa é que vocês entendam que, se continuarem alimentando esse receio, isso não acaba. Quando algo fura a barreira do que conhecemos, ele busca brechas em nossos sentimentos. Saímos de lá já perto da meia-noite. Confesso que não foi uma experiência assustadora, mas sim estranhamente pacífica. Eu e Caio não trocamos muitas palavras no caminho de volta. Quando entramos no apartamento, sentimos o ar diferente, como se estivesse mais leve. Caio me abraçou de um jeito que havia tempos não fazia. E pela primeira vez em muitas semanas, dormimos de verdade, sem despertar no meio da madrugada. Porém, nem tudo são flores. Uns dias depois, Dona Vera me ligou e pediu para eu buscar o anel. Fui até o mercado e ela me entregou o objeto embrulhado em um pano limpo. Falou que tinha feito uma limpeza simbólica, mas sugeriu que eu me desfizesse dele, se não fosse algo de valor sentimental. Hesitei, mas decidi que ela estava certa. Quando cheguei em casa, encontrei Caio dobrando roupa na sala e mostrei o embrulho. O que vamos fazer? Ele ficou alguns segundos em silêncio, então concordou em irmos a um local afastado e descartá-lo de forma respeitosa. Pegamos o carro e dirigimos até um ponto isolado. Enterramos o anel debaixo de uma árvore com raízes expostas, sem nenhum ritual elaborado, apenas nos despedimos dele. Enquanto afastávamos a terra com as mãos, Caio respirou fundo e me olhou de um jeito sincero. Desculpa não ter acreditado em você antes. Se eu tivesse ficado em casa naquela noite, talvez nada disso tivesse acontecido. Ou talvez acontecesse de outro jeito, respondi, embora ainda carregasse uma ponta de receio. Não podemos saber, mas espero que agora a gente consiga retomar a vida. Voltamos para o apartamento e seguimos os próximos dias com um ar de alívio, como quem solta um peso que carrega há muito tempo. Caio tirou o gesso, começou a fisioterapia para o braço e retomou o trabalho aos poucos. Eu também me senti mais segura para conversar sobre minhas intuições sem medo de ser ridicularizada. Tive a impressão de que, aos poucos, aquela energia estranha estava indo embora. No entanto, certa noite, quando já estávamos nos preparando para dormir, ouvi um barulho suave vindo da sala, como se alguém tivesse encostado na janela. Caio também ouviu e se levantou para verificar, mas não achou nada. Alguns minutos depois, a televisão ligou sozinha, no volume mínimo, quase inaudível. Caio apagou a televisão e me olhou com nervosismo. Você acha que ainda tem algo aqui? Não sei. Murmurei, tentando não surtar. Pode ser um defeito no controle, ou a bateria está falhando. Ele assentiu, mas não parecia convencido. Naquele instante me dei conta de que um objeto não é a única ponte para o que aconteceu. Talvez fosse só uma parte do problema. Fechamos tudo e fomos para o quarto. Eu tive dificuldade de pegar no sono. Por volta de 2 da manhã, despertei com uma tontura estranha. Olhei para o lado e vi Caio de pé, no escuro, próximo à porta. Chamei por ele, e ele, meio confuso, disse que estava indo beber água. Parecia sonolento, mas não me deixou tão tranquila.
Quando ele voltou, sentei na cama e falei: Caio, a gente precisa conversar. Essa dúvida não pode ficar assim, porque senão nunca vamos ter paz. Podemos marcar mais uma vez com Celina ou com Dona Vera. Não aguento continuar nesse clima. Ele concordou, mas pediu que fizéssemos isso no dia seguinte. Pela manhã, tentei ligar para Dona Vera, mas ela não atendeu. Liguei para Celina e ela só falou para mantermos a calma, que tudo fazia parte de um processo, e repetiu que a culpa e o medo são a porta principal para coisas que não entendemos direito. Foi aí que as coisas começaram a desandar de vez. Caio passou a ter pesadelos constantes. Acordava suando frio, procurava o celular como se estivesse desesperado para verificar o horário. Fechava as janelas, trancava portas. Uma madrugada arrancou todos os quadros da parede, dizendo que não gostava de nenhum deles, que ficava com uma sensação ruim ao olhar cada um. Ele começou a passar o dia todo mais recluso. Tive vontade de fugir, mas não achava justo abandoná-lo. Uma noite, voltando do trabalho, encontrei Caio na portaria. Ele estava com o rosto pálido e os olhos fundos. Quando me viu, pegou minhas mãos e falou baixo, quase chorando: Eu não sei mais o que é real ou o que é paranoia. Eu não quero enlouquecer, mas sinto que estou sendo seguido por aquela imagem na estrada. Só que dessa vez não tenho certeza se é um homem ou se é outra coisa. Parece que sempre que fecho os olhos ele se aproxima. Vamos dar um jeito, respondi tentando soar confiante. Amanhã podemos falar com Celina de novo. Pedir que ela nos acompanhe até a estrada do acidente se for preciso. E foi exatamente o que fizemos. No dia seguinte liguei para Celina, que topou nos encontrar perto do local onde Caio tinha sofrido o acidente. Chegamos lá no início da noite, quando o trânsito já estava mais calmo. A estrada tinha um trecho bem escuro e uma curva fechada perto de um barranco. Sentir aquele ar parado deu um aperto no peito. Celina pediu que Caio estacionasse o carro no acostamento e nos guiasse até o ponto onde ele lembrava que o carro saiu da pista. Ficamos em silêncio, apenas ouvindo o som distante de caminhões. Ela pegou uma pequena sacola de tecido e pediu que ficássemos ao lado dela. Vocês vão ter que enfrentar o que ficou pendurado aqui, murmurou. Talvez seja só uma forma de vocês se libertarem. Não estou prometendo milagres. Ela espalhou um pouco de água misturada com cachaça no asfalto. Fez uma oração rápida em voz baixa. Perguntou se Caio podia descrever o que viu naquela noite. Ele descreveu o vulto no acostamento, o pavor que sentiu ao despertar depois da batida e como teve a impressão de que algo o seguiu até o hospital. Celina manteve o olhar fixo na escuridão. Depois pegou uma vela e acendeu. Deixo a vocês a escolha. Podem conversar com o que está aqui no pensamento e dizer que liberam essa culpa. Depois, vamos marcar esse lugar com um sinal de encerramento. Confesso que achei tudo esquisito, mas eu estava disposta a tentar qualquer coisa. Fechei os olhos e mentalizei que perdoava Caio por não ter me ouvido. E também me perdoava por talvez ter interferido em algo que eu não deveria. Não sei quanto tempo ficamos ali. Caio também ficou quieto, mas percebi que ele respirava como se tivesse tirado um grande peso do peito. Então Celina apagou a vela com um sopro. Vamos embora. Se ainda restar alguma pendência, vai aparecer em sonho. Mas sinto que para vocês já foi o bastante. Voltamos para casa em silêncio, mas com uma tranquilidade que não sentíamos fazia muito tempo. Naquela noite dormimos melhor. Caio não acordou assustado. Eu não senti mais aquele ar pesado no quarto. Era como se tudo finalmente estivesse se ajeitando. Algumas semanas se passaram e a vida retomou um curso quase normal. Caio recuperou os movimentos do braço, voltou a trabalhar fora, e eu também parei de hesitar em falar dos meus pressentimentos. A gente aprendeu que não dá para controlar tudo, mas também não dá para ignorar sinais que aparecem. No entanto, se você me perguntar se acabou, eu não sei responder com certeza. Ainda acordo, de vez em quando,
sentindo o coração acelerado, lembrando do rosto de Caio na maca do hospital, ou de como ele encarava aquele anel no quartinho. A diferença é que agora não deixo mais o medo me paralisar. Na semana passada fiquei sabendo que a dona do sítio que Celina usava para rituais pretendia vendê-lo. Talvez seja apenas coincidência, mas algo me diz que tudo muda quando a gente decide enfrentar o que teme. O anel continua enterrado e nós seguimos em frente. E se porventura essa história se repetir, se surgir de novo essa estranheza, pelo menos saberei que podemos encarar juntos. Porque de uma coisa eu tenho certeza: quando a gente abre os olhos e enfrenta o que está por vir, a influência do medo perde a força. Ainda não tenho explicações lógicas para tudo e talvez nunca tenha. Só sei que se eu não tivesse sentido aquela urgência de pedir que Caio não fosse, e se ele tivesse me ouvido, talvez nada disso teria acontecido. Ou talvez acontecesse de outra forma. O que importa é que a gente sobreviveu e agora temos um pouco mais de respeito por essas sensações que não se provam só pela razão. E isso para mim já é libertador. Antes de irmos para o próximo relato, verifique se você já está inscrito aqui no canal e se já ativou o sino de notificação para receber as próximas histórias. Aprecio sua companhia e seu apoio faz toda a diferença. Bem, vamos continuar. Eu me chamo Ricardo Borges e sirvo na polícia há alguns anos. Nunca fui de acreditar facilmente em histórias de assombração ou em relatos sobrenaturais, mas carrego comigo uma certa inquietação desde uma noite que me fez rever tudo em que eu acreditava. Costumo contar essa experiência apenas para alguns amigos de confiança, pois, mesmo agora, eu ainda tento entender o que de fato ocorreu. Vou relatar aqui como tudo começou. Trabalhava em um plantão noturno quando recebemos uma solicitação para verificar um possível caso de violência doméstica em uma casa afastada do centro. Era por volta de 2h da madrugada quando um morador que vivia a algumas quadras daquela residência ligou alegando ter escutado gritos abafados e som de briga, mesmo com a distância. O turno estava relativamente tranquilo até então, mas a forma como a mensagem chegou já me deixou com um pressentimento ruim. Não consigo descrever ao certo o porquê, apenas senti que alguma coisa pedia atenção redobrada. Talvez fosse a fala tremida do colega que repassou a ocorrência, talvez fosse o silêncio incomum no rádio antes da chamada. Não sei explicar ao certo. Meu parceiro naquela noite era o Jorge Teixeira, sujeito competente e calmo na maior parte do tempo. Ele percebeu que eu estava concentrado demais ao receber as instruções e fez questão de me dizer enquanto ligava a viatura: "Fica tranquilo, Borges, pode ser só uma briga de casal que saiu do controle." Confesso que tentei me agarrar a essa hipótese. Era comum sermos acionados por vizinhos que escutavam gritos ou movimentos suspeitos. Em geral, chegávamos, acalmávamos a situação e avaliávamos o que fazer. Só que desta vez, havia algo no tom de urgência do comunicado que me fez apertar o coldre instintivamente. Mesmo sem querer, eu já estava me preparando para o pior. Ainda pensei em pedir reforço imediato, mas diante da possibilidade de alguém estar em perigo naquele exato instante, preferimos seguir para o local sem demora. Nós dirigimos por cerca de 30 minutos até que de repente saímos da via principal e entramos em uma região bem mal iluminada. A rua era estreita, com casas espaçadas, quase sem qualquer claridade nos postes. Não dava para saber se alguma daquelas lâmpadas estava queimada ou se o lugar sempre fora escuro daquele jeito. No ponto final do trajeto indicado, encontramos uma casa de aparência descuidada, com muros baixos. Algumas árvores próximas projetavam sombras incertas, quase irreconhecíveis na penumbra. Encostamos a viatura em frente ao portão principal. Reparei que não havia nenhuma luz acesa ali dentro.
nem mesmo aquela claridade típica de televisão ou lâmpadas de cômodo. Também não vimos moradores do bairro ou curiosos espiando o que estava acontecendo, o que era estranho em casos de perturbação. Até comentei com o Jorge. Geralmente, quando tem gritaria, tem gente espiando pelas janelas, né? Ele deu de ombros como se não soubesse o que responder. Aquele silêncio para mim já era um mau sinal. Descemos do carro e fomos nos aproximando. A porta da frente estava encostada e eu pensei comigo mesmo que talvez fosse o indício de que alguém estava precisando de ajuda lá dentro. Anunciei em voz alta que éramos da polícia e que viemos verificar uma denúncia. Nada. Nenhum barulho, nenhuma resposta. Empurrei a porta e ela se abriu por completo, rangendo. Pelo pouco de claridade que vinha do exterior, vimos um corredor estreito com algumas manchas escuras no piso. Não dava para saber se era tinta, sujeira ou algo mais sério. Vamos com cuidado, disse ao Jorge, tentando manter a voz firme. Ele, que sempre foi mais confiante, apenas balançou a cabeça e seguiu logo atrás de mim. A casa era esquisita. Assim que entrei, senti como se o ar estivesse pesado demais, quase sufocante, embora não houvesse cheiro forte de gás ou fumaça. A pequena sala, à esquerda do corredor, tinha um sofá antigo, umas cortinas manchadas e uma mesinha com papéis amassados. Um abajur estava caído no chão, com o fio meio enrolado em torno das pernas da mesa. Tudo sugeria um cenário de confusão ou briga, mas não vi sinais claros de luta. Tentei acender o interruptor, mas nada aconteceu. A eletricidade parecia cortada. Mais ao fundo notei símbolos feitos com algum material escuro nas paredes. Aquilo me incomodou, mas ainda não dava para afirmar do que se tratava. Fui para o meio da sala e usei minha lanterna para iluminar o canto. Foi aí que percebi um amontoado de velas, quase todas derretidas, formando uma espécie de círculo. O mau cheiro ali era quase insuportável. Procurei manter o foco, mas minha cabeça estava numa mistura de nojo e desconforto. Eu nunca vi nada igual, cochichei para o Jorge. Ele deu alguns passos para analisar aquilo e logo em seguida se virou para mim com uma expressão séria. Isso não é uma simples briga de casal, Borges. Tem algo muito estranho aqui. Concordei, porque a cena era realmente preocupante. Uma coisa era encontrar vestígios de violência doméstica. Outra era achar símbolos pintados nas paredes e velas espalhadas, como se alguém tivesse realizado algum tipo de ritual bizarro. E o pior, não havia um som de gente dentro da casa. Não havia gritos, choro, nem mesmo um pedido de ajuda. Tentei fazer contato pelo rádio para avisar que a ocorrência poderia ser mais grave do que parecia, mas o sinal estava cortando, como se houvesse alguma interferência. Talvez as paredes fossem muito grossas ou existisse algo no local causando essa falha, mas não conseguimos descobrir a razão. Consegui apenas informar que estávamos no local e que seguiríamos para averiguar melhor. Meu superior do outro lado só respondeu com estática e palavras distorcidas. Não deu para entender quase nada. Jorge então pegou a própria lanterna e avançou para o corredor que levava à cozinha. Eu continuei na sala procurando pistas, manchas de sangue ou objetos que pudessem ter sido usados como arma. Não achei nada muito explícito, mas senti certo calafrio ao perceber que, mesmo tão bagunçada, a casa parecia esconder alguma coisa. Não nego que, em dados momentos, cheguei a pensar se não havia mais alguém ali nos espionando por trás de uma porta fechada. A cozinha estava um caos maior. Havia uma pia com louça acumulada e no chão, pedaços de vidro. Um cheiro amargo se espalhava pelo ar. Parecia que alguém havia queimado alguma coisa no fogão, mas não conseguimos identificar o que. Foi nessa hora que Jorge chamou. Ricardo, vem ver isso aqui. Me aproximei e vi que atrás da porta da geladeira aberta havia um pedaço de pano manchado, talvez com sangue seco. Ao lado, várias inscrições irregulares na parede, impossíveis de entender à primeira vista. Pareciam frases sem muito nexo, como anotações de alguém perturbado.
Reconheci algumas palavras aqui e ali que tinham conotação religiosa, mas estavam todas fora de contexto. Parecia uma tentativa de invocar alguma coisa ou de afastá-la, não sei bem. Tomamos a decisão de continuar a varredura, verificando cômodo por cômodo. Até então, não localizamos nenhum morador, muito menos alguém ferido. Minha maior preocupação era que estivéssemos perdendo tempo enquanto alguém estivesse precisando de ajuda. A casa tinha uma escada que subia para o andar de cima e resolvemos conferir lá em cima. Foi quando me lembrei de que a solicitação falava em gritos e em barulhos estranhos. Então, a ideia de alguém se esconder no segundo piso fez sentido. Subimos com cautela, armas em punho. O lugar estava tão quieto que era possível ouvir nossos passos no assoalho. No andar superior havia 2 quartos e um banheiro. A porta do primeiro quarto estava trancada. Chamei, identifiquei-me como policial, mas não tive resposta. Tentei girar a maçaneta de novo, e ela estava completamente emperrada. Jorge, sem hesitar, deu 2 chutes firmes e a porta cedeu. Aquele quarto, se é que dá para chamá-lo assim, não tinha móveis além de um colchão rasgado e alguns papéis pelo chão. O cheiro ali era ainda mais pesado que no resto da casa. Sobre as paredes, muitos desenhos à mão. Alguns retratavam figuras humanas com rostos distorcidos. Outros eram apenas rabiscos incompreensíveis, mas todas as ilustrações pareciam assustadas ou desesperadas. Confesso que senti vontade de sair correndo dali. Foi quando notei no canto perto da janela o que parecia ser um pedaço de uniforme. Talvez fosse só uma camisa comum, mas o corte e a tonalidade lembravam o tecido usado por algum órgão de segurança. Peguei aquele tecido sujo e falei para o Jorge. Alguém andou por aqui, pode ser algum policial que veio antes da gente, ou alguém que se vestia parecido. Ele olhou em volta desconfiado, como se não soubesse no que acreditar. Depois verificamos rapidamente e percebemos que, se fosse realmente parte de uma farda, o dono não havia sido registrado no batalhão ou em qualquer outra corporação. Isso só aumentou nossa tensão. Antes que pudéssemos analisar mais, escutamos um ruído que vinha de dentro do outro quarto. Ficamos imóveis por alguns segundos, tentando distinguir se era algum animal, o rangido de madeira ou uma voz humana abafada. O corredor estava tão escuro que projetava apenas recortes de claridade trazidos pelas lanternas. Sinalizei para o Jorge ficar em silêncio e fiz sinal para irmos checar. Com cuidado, nos aproximamos da segunda porta. Ela estava apenas encostada, mas não abrimos de imediato. Vinha de lá um leve odor de queimado misturado a algo que não conseguimos definir. Eu me preparei, contando mentalmente até 3. Então empurrei a porta devagar. Aquilo que vimos lá dentro me persegue até hoje. Havia um altar improvisado feito em cima de uma cômoda sem gavetas. Nele estavam espalhados objetos estranhos, ossos de tamanhos variados, frascos com substâncias escuras e desenhos que pareciam feitos a carvão. No centro, uma imagem religiosa adulterada, toda pintada de uma forma que eu jamais tinha visto. Parecia uma mistura confusa de crenças. Além do altar, o quarto tinha uma cama de casal, mas o lençol estava revirado e manchado. Eu contei alguns focos de algo que poderia ser sangue. Mais símbolos vinham das paredes que estavam cobertas de frases desconexas. Que diabos aconteceu aqui? Sussurrou o Jorge, encarando tudo com o rosto tenso. Continuamos avançando. Logo percebi um corpo caído ao lado da cama. Parecia ser um homem de meia idade, sem qualquer reação. Cheguei perto, chamei. Coloquei a mão no pescoço para ver se havia pulso. Nada. O rosto dele parecia congelado em uma expressão de choque, como se tivesse sido pego de surpresa por algo muito sério. Marcas roxas no pescoço indicavam uma possível agressão física. Ao lado desse homem, havia uma senhora também sem vida. Parecia ter sofrido ferimentos na região do tórax. Não havia dúvidas de que aquilo fora um crime terrível.
Meu coração disparou. Eu e Jorge trocamos um olhar de incredulidade e alerta. Naquele instante, a possibilidade de se tratar de um caso comum de violência doméstica caiu por terra. Não tínhamos identificação imediata das vítimas, mas me veio a ideia de que talvez fossem os donos da casa. Se fosse assim, onde estaria o restante da família? Ou seriam eles os únicos residentes? Resolvi descer para acionar reforços imediatamente, mas Jorge colocou a mão no meu ombro, pedindo que eu verificasse o banheiro do andar de cima antes. Ele disse que ficaria ali coletando informações mais detalhadas sobre as vítimas. Concordei, embora estivesse desconfortável com a ideia de nos separarmos. O corredor parecia mais escuro enquanto eu me aproximava do banheiro. A maçaneta, curiosamente, estava cheia de uma substância parecida com cera grudada. Empurrei a porta. Não havia lâmpada funcionando, então a escuridão era quase total. Iluminei com a lanterna e vi uma banheira antiga no canto, com algumas velas apagadas em volta. Há tempos não limpavam aquele lugar. A água parada tinha uma coloração estranha, e eu até cogitei se algo havia sido despejado ali. Minha atenção se voltou para algumas marcas nas paredes. Pareciam ter sido feitas com tinta vermelha. Me aproximei para ver melhor, mas não dava para decifrar o que estava escrito. Parecia um monte de símbolos misturados. Diante daquilo tudo, decidi não perder mais tempo. Precisávamos de suporte, de perícia, de paramédicos. Estava dando as costas para sair quando ouvi um barulho seco no andar de baixo. Corri na mesma hora, descendo a escada, quase tropeçando no último degrau. Gritei pelo Jorge, mas não obtive resposta. A sala continuava vazia. A cozinha também. Passei novamente pelo corredor quando notei que a porta dos fundos agora estava aberta. Aquilo me assustou. Nós não havíamos aberto porta alguma além da frente. Pensei em chamar Jorge novamente. Então escutei algo no quintal, uma espécie de ofego ou respiração forte. Fui naquela direção, pois achei que Jorge estivesse em perigo ou tivesse avistado alguém. O quintal era pequeno, com uma árvore de galhos retorcidos e um solo úmido que, com a fraca iluminação, ficava ainda mais sombrio. Gritei mais uma vez, chamando o Jorge pelo nome, e foi aí que o vi. Meu parceiro estava encostado em um canto do muro, respirando com dificuldade. Dei alguns passos na direção dele e percebi o olhar de pavor em seu rosto. Ele tentava dizer algo, mas as palavras não saíam. De repente avistei outra pessoa próxima ao tronco da árvore. Parecia um rapaz, talvez no fim da adolescência ou pouco mais velho, com roupas desgastadas. Sua postura era rígida e ele mantinha a cabeça baixa. Não consegui ver seu rosto de imediato. Aproximei-me com cautela, arma apontada para baixo, mas pronto para reagir. "Pare onde está!" ordenei com a voz mais firme que consegui. Ele levantou o rosto. Havia algo estranho em seu olhar. Não era simplesmente raiva ou desespero. Parecia uma confusão profunda, como se a pessoa não estivesse bem consciente. Eu tentei me comunicar de novo, dizendo que queríamos apenas entender o que estava acontecendo. Foi então que ele correu em direção ao muro como se fosse fugir. Gritei para que parasse, mas ele escalou o bloqueio de maneira surpreendentemente rápida. Antes que eu chegasse perto o bastante para puxá-lo ou contê-lo, ele já estava do outro lado, sumindo na escuridão. Pulei o muro em seguida, mas ao chegar à Rua dos Fundos, só havia um caminho molhado pela chuva recente e nenhuma trilha clara de pegadas, como se ele tivesse simplesmente evaporado no breu. O lugar estava vazio, exceto por algumas casas de portões fechados e sem nenhuma luz. Nesse meio tempo, Jorge se recuperou o suficiente para vir me ajudar. Ficou claro que ele tinha tido algum embate com aquele rapaz, pois estava com a camisa rasgada e um ferimento na testa. Perguntei o que aconteceu, mas ele apenas balançou a cabeça, parecendo confuso. Então, de repente, escutamos uma voz distante, soando meio rouca, meio abafada, como um lamento de alguém que se perdeu.
era impossível saber de onde vinha. Verifiquei se Jorge conseguia ficar de pé sem apoio. Ele disse que sim, mas me parecia zonzo. Voltamos para a casa, querendo finalmente pedir reforços de maneira mais eficaz. Mas a viatura estava do outro lado do portão. Chamei pelo rádio de novo e desta vez consegui uma resposta, apesar dos chiados. Expliquei que havia pessoas mortas, que parecia um caso de homicídio, possivelmente vários, e que um dos suspeitos havia fugido. Pedimos ajuda urgente. Enquanto aguardávamos, Jorge insistiu em fazermos uma varredura final dentro de casa, pois ainda havia um cômodo nos fundos que não conferimos e poderíamos ter mais vítimas feridas. Eu relutei, mas concordei, pensando em quem mais poderia precisar de socorro. Atravessamos a cozinha novamente, percebendo mais detalhes estranhos. Havia um caderno velho sobre o balcão, contendo textos com frases repetidas, algo sobre figuras que não deveriam ser vistas, como se fosse um registro de delírios. Fomos para o corredor que dava em um quartinho de depósito contíguo à área de serviço. Estava tudo mergulhado na penumbra. Senti certo receio quando abri a porta do quartinho, pois a última coisa que eu desejava era me deparar com mais corpos. Minha lanterna se moveu por caixas, sacos de entulho e itens guardados de forma caótica. Nada de anormal a princípio. Foi então que apontei a luz para um canto e vi o que pensei ser um animal morto. Porém, cheguei perto e percebi que era outro corpo, possivelmente um caseiro ou alguém que prestava serviço na residência, pois vestia roupas simples de trabalho. Não havia sinais de luta ali, mas a expressão dele era semelhante à do homem encontrado no quarto. Parecia ter presenciado algo que o choque não lhe permitiu assimilar. Ver aquilo me abalou profundamente. Jorge também ficou visivelmente perturbado. Foi nessa hora que me dei conta de que o rapaz que vimos no quintal, de alguma maneira, estava envolvido em tudo. Talvez fosse um filho dos donos da casa, talvez morasse ali. Não havia explicação clara para o que acontecera, exceto que se tratava de um caso extremamente violento. A cena era mais perturbadora porque não encontrávamos sinais de conflito que justificassem tamanha brutalidade. Parecia que alguém ou algo havia dominado aquelas pessoas. Com o passar dos minutos, ouvimos sirenes chegando ao longe. Isso me trouxe um alívio, pois significava que o reforço estava próximo. Ainda assim, Jorge não relaxou. Ele andava de um lado para o outro, inquieto, olhando pela janela como se esperasse o retorno do rapaz. Perguntei se ele se lembrava de algo que pudesse explicar a força absurda do sujeito. Jorge hesitou antes de falar. Quando eu subi naquele muro para tentar impedi-lo de fugir, ele me empurrou sem fazer força aparente. Parecia meio fora de si, mas não sei explicar direito. Só sei que foi rápido demais. Se eu tivesse hesitado mais, acho que ele teria me machucado gravemente. Eu não sabia o que responder. Por um lado, poderia ser apenas adrenalina do agressor, ou alguma substância que o deixasse mais forte e ágil. Por outro, nenhum de nós tinha experiência prévia com alguém que se comportasse daquela forma, de maneira tão descontrolada e, ao mesmo tempo, com um olhar tão vazio. Poucos instantes depois, as viaturas pararam diante da casa. Vi pelo vidro da janela que alguns policiais e paramédicos começaram a isolar o local. Finalmente podíamos respirar um pouco, mas logo percebi que a investigação seria complexa. Orientei os colegas sobre onde estavam os corpos. Mencionei a presença do altar e dos símbolos estranhos. Ninguém soube explicar ao certo o que se passava ali. Muitos apontaram que poderia ser alguma prática ilegal relacionada a seitas, mas não se aprofundaram muito. O importante naquele momento era recolher os corpos e tentar encontrar o suspeito que estava fugindo por algum canto. Os dias que se seguiram foram confusos. Diversos peritos passaram pela casa, fotografaram tudo, analisaram vestígios de sangue e substâncias desconhecidas. Alguns colegas de farda chegaram a comentar que era o caso mais bizarro que já haviam presenciado.
As anotações encontradas indicavam que o rapaz estava obcecado por rituais que envolviam sacrifícios. As vítimas, a princípio, eram realmente os donos do imóvel, possivelmente pais dele, e um trabalhador que cuidava do quintal. Falou-se muito em posse ou estado alterado de consciência. A palavra possuído até apareceu em conversas de corredor, mas nunca foi registrada oficialmente nos documentos do inquérito. Durante o inquérito, a polícia recebeu notificações de pessoas que diziam ter visto alguém com características semelhantes às do rapaz rondando propriedades próximas, mas nenhuma pista concreta. Várias buscas foram realizadas em matas e locais ermos, sem sucesso. O caso permanece em aberto até hoje. Nós nunca mais o encontramos, ou pelo menos a polícia não anunciou nenhuma captura. Em relação a mim e ao Jorge, cada um lidou de uma forma diferente com o que vimos. Ele se afastou por uns tempos, alegando problemas de saúde emocional. Eu tentei continuar trabalhando normalmente, mas em certas noites sinto que meu senso de realidade ficou abalado. Não sou de espalhar boatos, mas não consigo ignorar o que presenciei naquela casa. Não se tratava simplesmente de violência, era algo que transcendia tudo o que eu já tinha visto até então. Não tenho explicações definitivas, mas ainda sinto uma perturbação quando me lembro da forma como aquele rapaz nos encarou no quintal. Não sei se era loucura ou se havia algo muito além disso. Mesmo meses depois, ainda me pego revivendo aquela madrugada. Às vezes, sonho que estou percorrendo aquele corredor de novo, vendo os símbolos nas paredes, respirando aquele ar denso e procurando alguém que talvez nem seja de carne e osso. Acordo suando, tentando distinguir sonho de lembrança. Não contei esses detalhes para muitos colegas, porque tem gente que não lida bem com essas conversas. O que posso afirmar é que, depois daquele dia, nunca mais subestimei qualquer chamado estranho de plantão. De todos os casos em que atendi ocorrências complicadas, esse é o que me deixou mais sem respostas. Sempre que vejo alguma notícia de homicídio sem explicação em lugares distantes, me pergunto se não existe um elo com aquele rapaz. E de vez em quando, acordo no meio da madrugada com a sensação de que algo está errado. Então me sinto impulsionado a conferir as trancas de casa, como se tivesse medo de que alguém surgisse do nada, repetindo tudo o que presenciei naquela noite. Não sei se isso um dia vai passar. Só sei que nunca poderei apagar completamente as imagens daquela casa e do altar medonho que encontramos. Minha história termina assim, sem um encerramento típico, sem uma certeza final. As autoridades arquivaram o caso por falta de provas concretas e pela impossibilidade de localizar o suspeito, embora existam relatórios semipúblicos sobre as evidências encontradas. Poucos oficiais quiseram admitir que a cena ia além do que é tangível, mas cada um tirou suas próprias conclusões. Para mim, resta apenas o aprendizado de que certas portas, quando abertas, nos mostram o pior lado humano, ou algo que está acima do nosso entendimento. Seja como for, não tenho mais tanta convicção de que conhecemos tudo sobre a realidade que nos cerca, e isso é o que me assusta ainda mais. Bem, amigos, esses foram os relatos de hoje. Espero de coração que tenham gostado. Lanço vídeos novos por aqui todos os dias e ficarei muito feliz em te ver nos próximos. Agora na tela, estou deixando outros 2 bons vídeos que certamente irão gostar.